Vamos agora falar de Flamengo e Botafogo. Inclusive, jogo 11 horas da manhã e mais uma dificuldade para os dois times. A previsão aqui no Rio de Janeiro, olha, é quente, hein? Embora a gente esteja em outono, mas segundo o Clima Tempo, que é um site especialista aí em previsão do tempo, a previsão é que o próximo domingo seja o dia mais quente dos próximos 15 dias no Rio de Janeiro, com mínima de 21 graus e máxima de 37. Boa sorte aos jogadores. No horário da partida, ainda de acordo com o Clima-Tempo, a temperatura deve estar na casa dos 34 graus, com sol e tempo aberto, sem a possibilidade de nuvens ou chuva. Ainda segundo o Clima-Tempo, o dia vai começar com a umidade relativa do ar em 93%, mas cai para 57% no horário do jogo no Maracanã. Boa sorte aos jogadores. Outro assunto aqui, galera, agora envolvendo o Gabigol, é que em entrevista ao portal MRN, a presidente da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a ABCD, Adriana Tabosa, afirmou que não há nenhuma perseguição ao atacante Gabigol. Na entrevista, a Adriana ainda destacou que torce para que o camisa 10 volte a atuar caso da vontade da Corte Arbitral do Esporte, o CAS. Abre aspas aí para a Adriana. Não tenho qualquer interesse na punição do Gabigol. Muito pelo contrário, a gente apresenta os dados para o tribunal. Quem faz o julgamento é o tribunal, baseado nas provas. E o que aconteceu foi que os jogadores, em maioria, decidiram pela suspensão. E ele está recorrendo. Ele ainda tem chance de reverter, se esse for o entendimento da CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte. Espero que ele supere esse momento e que ele volte a jogar. Não há nenhuma reclamação sobre a conduta dos oficiais a ser apurada nesse momento. O julgamento corre na CAS, a quem as partes devem se dirigir nesse momento do processo, sobre qualquer fato. Ao final, a CAS publicará sua decisão, que será naturalmente comunicada à ABCD. Nesse momento, o processo está encerrado no Brasil, finalizou a Adriana. Outro assunto aqui, galera. Segundo o jornalista Rodrigo Matos, do site UOL, a decisão de Tite poupar atletas na Libertadores começou no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. O duelo com o Nova Iguaçu teve recordes pessoais batidos pelos atletas em termos físicos. Essa demanda acabou gerando consequências para as partidas seguintes, como a necessidade de se poupar jogadores contra o Milionários na Colômbia. A diretoria não definiu prioridades entre Brasileirão e Libertadores, mas destacou a necessidade de se ganhar o Campeonato Carioca, que acabou se tornando prioridade no começo do ano. A comissão técnica tem como plano utilizar os jogadores que estão mais aptos fisicamente. Isso é medido por análise de fisiologistas, testes bioquímicos, termografia, que mede calor e possibilidade de contusões, e relatos de dores. Foi com base nesses dados que a Arrascaeta foi poupado contra o São Paulo, assim como Pedro e De La Cruz contra o Palmeiras entraram no decorrer do jogo. Já a decisão de cortar grande parte do elenco titular para o duelo com o Bolívar ocorreu em uma análise realizada após o duelo com o Palmeiras. O campo sintético do Allianz Parque pesou na avaliação por ser considerado mais desgastante. O fator viagem também pesou, especialmente com a ausência da estrutura para a recuperação dos atletas no avião. O jornalista ainda destaca que, caso o duelo fosse sem altitude, a tendência é de que os atletas considerados titulares fossem levados, mas ficariam no banco de reservas ainda visando uma preservação pelo grande destaque. Na boa, continuo achando que o planejamento foi horrível, foi péssimo. Todo mundo sabia que teria jogo contra o Palmeiras, que seria em grama sintética, todo mundo sabia que teria jogo na altitude, que seria um jogo difícil. Era só ter poupado em outros duelos, por exemplo. Era melhor ter poupado na final do Campeonato Carioca no segundo jogo, como o próprio Rodrigo disse aqui, que foi quando os jogadores foram muito exigidos fisicamente e bateram recorde nos números. Repito, planejamento fraco, planejamento errado na minha opinião. Falando agora do Flamengo e Botafogo de domingo, o Botafogo terá um importante desfalque para pegar o Flamengo. O atacante Kim Soares, com uma lesão muscular, vai ficar aí umas 3 semanas longe dos gramados e não enfrenta o Flamengo nesse domingo. Boa notícia para o Flamengo, péssima notícia para o Botafogo e também para o atleta, que é um atleta super importante para a equipe alvinegra. Já o Flamengo deve ir com o seu time titular. O provável Flamengo tem Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. E para esse duelo, o Flamengo mudou
planejamento ali de preparação. O que vai acontecer? A sua programação, ela vai ter uma mudança. Primeiro, os jogadores vão se concentrar. Geralmente os atletas não se concentram, se apresentam no dia do jogo ao treinador, fazem ali toda a programação no Ninho do Urubu no dia do jogo, depois eles atuam. Como o jogo é 11 horas da manhã, o que a comissão técnica do Tite e a diretoria vão fazer? Eles vão botar a concentração, mas não no Ninho do Urubu. Eles vão botar a concentração em um hotel na zona sul do Rio de Janeiro. E isso tem um motivo. Por quê? Como o jogo é muito cedo, eles vão se concentrar, vão chegar, vão treinar, depois vão para o hotel, beleza, vão dormir no hotel. E como o hotel na Zona Sul é mais perto do Maracanã, eles vão ganhar tempo. Porque o Ninho do Urubu fica a mais de 40 quilômetros do Maracanã. A distância é maior. E eles ficando perto do Maracanã é melhor para eles na preparação, no descanso. Qualquer detalhe vai fazer diferença para esse duelo. De verdade. É um horário chato, não é qualquer jogador que se adapta a atuar nesse horário. Eu vou lembrar de uma entrevista do Rodinei, que ele deu há muito tempo. Quando começou esse horário de 11 horas da manhã, a primeira vez que o Flamengo jogou, ele falou, cara, eu tive dificuldade de comer macarrão de manhã. Porque ele tem que comer algo, o atleta ele tem que comer algo para dar energia para ele. Isso não é o Vene falando, isso são nutricionistas, todo mundo fala isso. Ele tem que comer algo para dar energia, não dá. Tem gente que não tem facilidade em comer ou acordar. Eu, por exemplo, eu acordo sem nenhuma fome, faço exercício em jejum. Agora, o atleta não, ele precisa se alimentar bem, vai disputar uma partida difícil, desgastante, num calor absurdo. Então o Flamengo mudou a preparação, a distância encurtada para apenas 12 quilômetros, mais ou menos, ali do hotel até o Maracanã, e o time vai jantar e dormir no hotel. Eu acho que acertou a comissão técnica, acertou a diretoria. Quando erra, na minha opinião, a gente critica, e quando acerta, tem que elogiar. Então, parabéns à comissão técnica. Eu confesso para vocês que eu não lembro se o Flamengo fez isso anteriormente. Eu confesso para vocês que não lembro disso. Acho que é a primeira vez. Falando agora de mercado da bola, a imprensa internacional noticiou que o Flamengo conversa com o River Plate para tentar a contratação. Não, River e Flamengo tentam a contratação de Alex Sanches. Eu já vou adiantar logo. Perguntei uma pessoa do Flamengo, essa pessoa me negou, falou que não, nesse momento, não tem nenhuma conversa em andamento. Vamos para o outro jogador? Montiel, lateral direito, que a torcida do Flamengo tanto gosta, sempre pede a contratação. A imprensa internacional noticiou que o Flamengo abriu conversa para tentar a contratação desse jogador de 27 anos, lateral direito. Atualmente, ele pertence ao Sevilha, da Espanha, e está emprestado ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Atualmente, ele é reserva no time inglês, e o Flamengo estaria conversando com o Sevilha para tentar o empréstimo de uma temporada, empréstimo a partir de julho, que é quando acaba a temporada europeia, e aqui o Flamengo ainda vai estar no meio da temporada. Eu perguntei a uma pessoa do Flamengo, essa pessoa não me negou, falou o seguinte, tá? Vou ler exatamente o que a pessoa falou. Há um tempo atrás a gente queria sim. Só isso que eu posso dizer nesse momento. O Tite tem cometido erros? Sim, tem cometido erros. Agora, ao ponto de fazer um alarde, em um alarme, pedindo saída de treinador, dizendo que não deu certo, que não tem nada a ver com o Flamengo, que o Flamengo tem que procurar um outro caminho. Sinceramente, minha gente, eu sigo uma outra linha. Sabe qual é a linha que eu sigo? A linha do que eu acho que é o mais correto. E aí é que entra um negócio chamado democracia. Você ter o direito de opinar e o mais importante, que é o que não está acontecendo. As pessoas não estão entendendo o que é uma democracia. Um dos elementos mais importantes deste regime é você respeitar a opinião contrária. É você ouvir, não concordar, porém respeitar. E não é isso que acontece hoje em dia. Se você não fala aquilo que alguém ou um grupo quer ouvir, você não presta. E você é taxado de, olha ele aqui, passar pano. Então, sinceramente, eu acho o seguinte, quem usa
a expressão passa pano, não respeita a opinião dos outros e é um ditador da opinião. Só quer saber de ouvir aquilo que lhe convém, que lhe interessa e também que ele acha. Se não é o que ele acha, ele não concorda. E aí vem dizer que você está passando pano. Nação rubro-negra, o mercadão da bola do Flamengo está super agitado. O Tite já contactou a diretoria rubro-negra, Landim, Braz e Spindel, que quer contratações para o meio da temporada. E essas contratações estão referentes tanto às laterais, os meios de campo e o ataque do Flamengo. Isso porque o Flamengo não vai desistir da contratação do lateral direito Montiel. É isso mesmo. E o nome do Alexis Sanches corre por fora. O Flamengo pode definir o acerto desses dois jogadores. Tem também a situação do lateral direito Danilo, meia atacante, meia direita que o Tite tanto pede, que é o David Neres, que eu vou trazer outras atualizações para vocês. Ou seja, Flamengo está ativo no mercado, só esperando a janela abrir para começar a sacramentar essas negociações, que são negociações assim de peso, são reforços de peso. O Flamengo vai atrás de jogadores prontos para ganhar títulos nessa temporada 2024. Esse ano é um ano eleitoral, é um ano, o último ano do Landim, ou seja, o presidente quer sair por cima, quer sair campeão da Libertadores e quem sabe até de um Mundial, de uma Copa do Brasil, de um Brasileirão. Flamengo vai forte nesse mercado. Eu acho assim, o Alexis Sanches tem 35 anos. Se o Flamengo fizer um contrato com ele até final do ano que vem, dá para render. O jogador tem experiência europeia, sabe? Jogou muita bola na Europa, sabe? Jogou muita bola, sabe? Na seleção chilena. É um jogador que chegaria para qualificar ainda mais o plantel rubro-negro. Tendo em vista que o Flamengo só contratou o Carlinho, o Gabigol a gente não sabe se vai, se fica, se volta. O que vai ser, se vai ficar suspenso até ano que vem, a gente não sabe. Então acho que assim, Alex Sanches é um jogador com esses caras, toda hora a bola chegando ali na frente, e ele com a técnica que ele tem, junto com a Arrascaeta de la Cruz, vai sobrar nesse time. Vocês concordam? E o Montiel é um lateral mais base, é um lateral que fica, ou seja, o Luiz Araújo vai aproveitar muito bem aquele lado direito. O Flamengo tem a faca e o queijo na mão para fazer excelentes contratações. Dinheiro tem. Tem uma possível saída do Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, que vai jogar Premier League, entendeu? Tem outros jogadores da base que vão ser vendidos, então dinheiro o Flamengo vai ter, dinheiro não é problema. O negócio é só fazer as contratações pontuais. Quero saber de vocês, vocês aprovam essas contratações? Deixa nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Nação Rubro-Negra, eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!